Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Sala de Debates. Parceria comercial Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E KRS, em todo projeto e obra, cabe um arquiteto. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Boa noite. O nosso programa de hoje é especial. Está começando mais um Sala de Debate, segunda edição, mas nós temos um tema a ser debatido. Nós vamos falar sobre saúde e solidariedade em momentos de desastre. A gente vive agora, no Rio Grande do Sul, um momento com muitos impactos por conta das fortes chuvas que foram registradas nos últimos dias. E, nesse momento, a gente precisa entender como lidar com os traumas, como é possível recomeçar e por que tantas pessoas se solidarizam com as outras em um momento como este. Esse programa vem com a proposta de trazer algumas respostas e refletir. Por isso, eu vou apresentar os meus convidados nessa noite. Patrick Camargo, psicólogo especialista em comportamento. Diógenes Chaves, psicólogo. Aline Dantas, psicóloga especialista em saúde mental na infância e na adolescência. Bruna Osório, psicóloga e colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E Gilson Alves, apresentador, repórter de esporte. Vamos começar, então, com essa pauta que é tão importante. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós já tratamos sobre esse tema aqui no Grupo Diário, em diariosm.com.br. Nós tínhamos uma matéria falando sobre os alertas meteorológicos. E, nessa oportunidade, eu contei com o Patrick para a gente tentar entender o porquê as pessoas têm tanto medo desses alertas, o que acaba surgindo na mente quando a gente fala que há um alerta laranja, há um alerta vermelho. Então, eu gostaria de começar ouvindo a tua opinião, Patrick, sobre este ponto. Boa noite a todos. Bom, acho muito importante a gente ter esse espaço. Primeiramente, agradecer ao Grupo Diário e ao Sala de poder oportunizar de a gente levar, para a nossa comunidade alguns esclarecimentos, poder falar sobre saúde mental nesse momento tão delicado. O que a gente tem, Ariane, em relação a essa questão? Bem como tu disseste, os alertas. A palavra alerta já assusta. E, psicologicamente, tu já fica num estado de atenção. Então, independente hoje, no momento que a gente está vivendo, mais do que nunca,
qualquer palavra relacionada a um evento estressor já nos acende aquela famosa luzinha vermelha do medo, né, de o que vai acontecer, que é a imprevisibilidade, a questão da gente também sentir-se inseguro, de não saber como reagir, porque ultimamente vem acontecendo tantas coisas com uma intensidade, com uma duração e uma frequência que a gente não tinha antes. E isso nos desperta que é cada vez mais o medo. E tu sabe que uma coisa que é muito interessante, que até tempos atrás nós não ouvimos falar que poderíamos ter, por exemplo, um tornado, que poderia ter uma tempestade mais forte, e aconteceu recentemente na nossa região um tornado ali em São Martinho da Serra. Não foi um tornado? Foi um tornado, né? Foi um tornado. Que todo mundo ficou impactado. Ou seja, já se emitiu um alerta de apavoramento. Então, as pessoas ficam mais ativadas comportamentalmente e, consequentemente, emocionalmente mais abaladas, instáveis, porque não sabe quando isso vai acontecer de novo. E nesse momento que nós estamos, que é o momento inicial dessa tragédia, que é um acolhimento, as pessoas estão com medo, porque é uma incerteza, porque não sabe quando as águas vão baixar, não sabe como vai ser seus empregos, como é que vai ser seu sustento. Ou seja, eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo que parece que a gente está vivendo a pandemia, que era uma época de incerteza, que a gente estava recluso e que a gente tinha que tentar se readaptar com a nova realidade, e realmente é isso que está acontecendo. Só que a diferença hoje, o que é, diante dessa catástrofe, diante dessa tragédia, são etapas. Eu costumo dizer que são etapas. Por que etapas? O primeiro momento é acolhimento, é resgate de vida humana, para depois a gente ver o que faz. Né? O que a gente vai fazer de trabalho, o que a gente vai fazer de reconstrução, porque a gente precisa salvar essas vidas nesse momento. E isso é só a pontinha do iceberg do que tem ainda para vir. Então, assim, a gente está num momento de tensão, atenção, de medo, de incerteza, de situações que a gente não sabe como que vai ser, o que vai acontecer, a imprevisibilidade, né? Com certeza. Bruna, como o Patrick falou, é um momento do qual não era muito esperado, nem pelos especialistas. E isso exige, então, uma capacitação para que a gente possa acolher da melhor forma essas pessoas e dar um suporte a elas. Como é que tem funcionado hoje em dia esse processo de capacitação dos profissionais de saúde e, especialmente, os psicólogos? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Acho que dá para a gente também pensar um pouquinho numa outra perspectiva, assim, quando a gente fala que não é pensado, que não é previsto, né? Porque a gente tem uma ciência que vem alarmando há um tempo para questões climáticas, né? Então, a gente trabalha na questão de referências técnicas, do sistema conselhos, já há muitos anos nessa construção dessas referências, porque esses desastres têm acontecido já há um tempo, né? Qual que é o ponto aí? O ponto é que a gente é algo que chegou perto da gente, né? A gente pode ver que teve, por exemplo, Brumadinho, teve Mariana, né? Teve as enchentes na Bahia. Aqui na nossa cidade, em Santa Maria, teve o incêndio da Botkiss em 2013. Teve o incêndio em Cromaion, em Buenos Aires, em 2004, se não me engano, ainda antes da Botkiss. Então, tem vários acontecimentos que, por vezes, a gente olha como acidentes, e não são acidentes, poderiam ser prevenidos. Então, o sistema Conselhos de Psicologia, né, e, enfim, também a própria psicanálise, que é por onde que eu também vou olhar, ela vai ampliar esse olhar e ver que as tragédias elas não são tão naturais assim. Né? Elas podem ser prevenidas, né? Elas têm políticas que poderiam ser olhadas para fazer essa prevenção. Em tragédias como essa, de um desastre natural extremo, a gente sabe, a ciência está aí para nos dizer que é pela ação humana, né? Então, a gente vai colocando um outro viés, uma perspectiva de responsabilidade social e de responsabilidade de cada um e coletiva, né? Qual que é o ponto aí? O ponto é que, quando é lá em Brumadinho, eu fico afetada, né, emocionalmente, me solidarizo, mas eu ainda não vi com meus olhos. Eu acho que tem uma coisa específica da cidade de Santa Maria, de quem se envolveu um pouquinho mais em relação ao próprio incêndio da Botkiss, porque foi aqui, né? Aconteceu na nossa cidade, tem restos disso na nossa cidade até hoje. Então, foi um tantinho mais próximo. Né? Agora, a gente está falando do estado do Rio Grande do Sul. Né? Ainda assim, gosto bastante dessa perspectiva que o Patrick traz de etapas. Né? Eu falo que tem etapas e camadas.
né? Porque a gente vamos pensar no Rio Grande do Sul, somos todos afetados, mas tem pessoas que são afetadas, assim como eu, que estou em segurança na minha casa, com luz e água e internet, né? Estou em segurança, mas sou afetada com a questão. E tem as vítimas, né? As vítimas diretas disso, né? Então, pessoas que estão nesse momento sendo salvas. Então, a gente está falando também de etapas diferentes no próprio estado, né? E camadas de pessoas atingidas de forma diferente. Então, quando a gente vê que é no meu estado, no meu chão, né? No chão gaúcho, vem esse fio do pertencimento. Ele está mais perto de mim, essa tragédia. Ainda assim, tem pessoas que podem não sentir nada, né? Daí a gente vai ter que começar a se preocupar também, né? De que, bom, não chegou a água aqui ainda, né? Em mim, então eu vou seguir vivendo a minha vida tranquilamente. O ponto principal, eu acho, que me vem... E hoje aqui, representando um tanto o Conselho de Psicologia, é trazer esse fio do pertencimento, né? Esse fio, essa rede, que todos nós somos atingidos de alguma forma, em camadas diferentes, né? Então, quando a gente diz que uma tragédia não é tão natural assim, vamos pensar quem que a gente não está escutando, né? Quem que a gente não está ouvindo, quem que não está sendo ouvida, né, ou ouvido, para a gente realmente fazer outros passos, outros caminhos dentro da própria política, né, de como a gente se organiza enquanto sociedade, como que se dá nossas relações, em quem que a gente aposta nos nossos governos, sabe, quais esses direcionamentos, para realmente a gente poder viver, né, e entender os alarmes, né, e isso que tu estás vir. falando também, Bruna, até hoje eu até compartilhei um post no meu Instagram relacionado ao que, assim, que eu achei muito interessante, que até eu não tinha visto, e me chamou a atenção justamente que aconteceu essa tragédia, essa catástrofe agora, ambiental, e aí começaram a se preocupar com a questão do lixo. E aí é um post que dizia assim, sabemos que vai ter mais chuva. Junte o seu lixo da frente da sua casa, junte o papel de bala que está no chão, e deu o destino adequado. Quando que a gente ia, né, ter esse olhar? Precisou acontecer essa tragédia que a gente sabe que é da questão climática, mas que envolve diretamente ou indiretamente muitas pessoas, para que a gente crie essa visão de que nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso meio ambiente. Né? Uma consciência, exato. E aí que entra todas essas questões de que quando é perto... é uma outra visão, porque a gente vê na televisão Mariana, Brumadinho, né, tantas mortes, desolou a cidade toda, né, teve todo um envolvimento da mídia para dar essa cobertura, é uma coisa, foi lá em Minas, mas quando é aqui, é uma outra visão. E isso foi até muito interessante, que quem falou também sobre essa questão foi o William Bonner, que quando ele abriu o jornal, agora numa dessas chamadas ao vivo, ele disse de que as pessoas não têm uma dimensão da tragédia que está o Rio Grande do Sul, que ele também ficou muito impactado quando ele chegou e sobrevoou essas áreas, que é diferente do que se vê na televisão. Muito. Ele falou, o jornalista mostrando. Bom, agora, né, a gente está em Santa Maria, uma cidade afetada, mas tem amigos em Porto Alegre, e amigas em Porto Alegre que viveram aqui. Então, assim, olha, Bruna, é realmente diferente olhar com os próprios olhos, né? Vem trazendo isso. Mas só para te responder também, Ariane, assim, na questão de capacitação, né? É entender que na psicologia, nós já temos referências técnicas pelo Conselho Federal, pelos conselhos regionais, tanto do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, porque essas tragédias não são tão inimagináveis para quem está atento a isso, né? Para quem, de alguma forma, está vendo, né? Como que se a gente se organiza enquanto sociedade. Então, essas referências já estão aí. Elas são todas produzidas depois de 2013. Elas citam o incêndio na Boate Kiss, por exemplo, porque foi uma tragédia de referência nesse sentido de atuação também. E o que tu fala também, acho que me veio uma questão da gente reviver traumas, né? Porque a gente está vivendo um trauma coletivo. Então, quem já passou por outro está revivendo. Quando tu falou do William Bonner agora, eu até compartilhei também no meu Instagram, porque quando eu vi ele em Porto Alegre, me retomou o momento exato que eu vi ele com os meus olhos aqui em Santa Maria, na questão do incêndio, que eu levantei os olhos e disse, né, isso não está acontecendo, que é algo que as pessoas sentem, isso não é possível. A gente usa essa palavra, né, inacreditável, né? Porque está aqui e eu levanto e digo, não, ele foi justamente a pessoa que colocou, né? Não, isso é uma realidade, sabe? E difícil de... Ele já virou um símbolo. É verdade. Eu gostaria de trazer um outro ponto aqui para a gente refletir. Na verdade, tem várias tragédias que, se a gente
olhar de uma forma bastante irracional, elas já estão meio que anunciadas, né? Quanto tempo nós viemos numa relação não saudável com a natureza e a gente não quer parar para pensar sobre isso, assim como a gente não quer pensar sobre a morte, sobre a finitude da vida. E em eventos assim, nós somos obrigados a refletir e a encarar essas situações. E eu acho que, olhando para a complexidade do ser humano, a subjetividade de como o ser humano se constrói, de alguma forma nós nunca estamos preparados para lidar com situações assim, né? Se a gente parar para pensar o que aconteceu lá com a Kiss, era uma tragédia anunciada, né? As pessoas que frequentavam os espaços até onde a gente se questionava sobre esse lugar é seguro, não é seguro, a própria questão da contaminação do Rio Guaíba, né? Nossa, tá ali escancarado. Eu trago, né? Eu sou especialista na área infanto-juvenil, trabalho somente com crianças e adolescentes. E eu fico pensando também em tudo que envolve o planejamento familiar. Então, a gente sabe que, em contextos de vulnerabilidade social, as pessoas não pensam muito sobre o que envolve trazer um filho ao mundo. Esse filho precisa de bens materiais, no sentido, né, é fralda, é alimentação. Mas, para além disso, você ali precisa formar um cidadão. Então, uma tragédia como essa também escancara outros tantos problemas que a gente tem. A situação de Canoas, por exemplo, né? A questão de que tem pessoas ali fazendo roubos, furtos, e aí a gente se pergunta como... Absurdo, né? Que é negligenciado, né? Como que pode um ser humano conseguir roubar de quem está nessa situação de vulnerabilidade? Aí a gente recai em questões mais profundas sobre o caráter do ser humano, sobre a ética do ser humano, né? E a própria saúde pública, né? E tem questões que a gente vai ter que ir lidando um dia de cada vez. Essa água toda é contaminada. Nesse momento não dá para pensar. A gente vê nas imagens, né, que as pessoas estão lá expostas, sem bota, sem veste adequada, e nem tem como pensar nisso. Mas o que está por vir ainda? E aí eu aproveito, assim, já vou aqui fazendo um gancho para a área da saúde mental, envolvendo aí as crianças e os adolescentes, né? Nós partimos da premissa que nós, adultos, temos um repertório emocional e conhecemos melhor as nossas emoções e nos conhecemos melhores. Então, a gente supostamente tem recursos para lidar com o que estamos sentindo. Mas e as nossas crianças? Qual é a interpretação que elas estão dando a tudo que elas estão vendo na televisão? Muitas crianças têm acesso às redes sociais. E de que forma isso vai repercutir na saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Todos os atendimentos que eu fiz no dia de ontem e de hoje, seja com criança e adolescente, eu vejo assim que eu tive que dar um stand-by em outras questões que nós estávamos ali trabalhando no individual, porque a tragédia, embora, como você falou antes, estou no conforto da minha casa porque nós fomos atingidos em Santa Maria em partes, né? Se a gente comparar aí com o Vale do Taquari, com a Grande Porto Alegre, a nossa situação aqui é confortável, se a gente parar para pensar. Por outro lado, como que cada um está lidando com todos esses sentimentos, com esse luto coletivo? Será que as pessoas sabem que nós estamos vivendo um luto? A criança não sabe nomear. Se você pegar uma criança que está na primeira infância, que verbaliza pouco, ela não sabe nomear o que está sentindo. Então, eu já vi dentro das psicoterapias ocorridas ontem, hoje, enfim, agora que as informações estão um pouco mais claras, que as pessoas aos poucos estão tendo dimensão do que está acontecendo, o quanto que isso está afetando a saúde mental deles e o quanto eles estão precisando de ajuda, de verbalizar. Então, você que é pai, você que é mãe, né? Se você tem dúvidas em relação a como acolher, aliás, eu acho que a palavra de ordem agora é acolhimento, né? Para todos. No primeiro momento, E a gente vai viver esse processo em etapas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também está podendo ver a beleza do ser humano no sentido da empatia, né? Assim como a gente vê pessoas tendo coragem de ir lá, de roubar, de furtar, pessoas que demonstram aparentemente que não querem se envolver com tudo isso. Também a gente vê seres humanos se deslocando de outras partes do Brasil, muita generosidade aparecendo, pessoas colaborando cada uma da sua maneira. E que bom, né, que o ser humano ainda demonstra assim que é
ser humano, né? E eu fico pensando que nós podemos aprender com tudo isso. Pois é. Que sente, né? Que sente ainda, né? Sim, sim. É o que eu estava pensando agora, assim, quando vocês estavam falando, né? É nós todos aqui tentando buscar um sentido para tudo isso. Né? Porque quando a gente olha para tudo isso e a gente não encontra um porquê, um sentido, isso pode nos jogar num desespero, né? Num desalento, num desamparo, porque, poxa, é uma fatalidade, é como se fosse um erro de percurso, né? E como é importante a gente dar um sentido para essa dor e para esse sofrimento que está atingindo tantas pessoas, né? Tanto quem está convivendo com isso, tanto quem está observando isso e os socorristas também, que estão todos envolvidos com isso, né? Qual é o propósito de tudo isso? E a gente trouxe vários aqui, o aprendizado que a gente vai ter. Porque se a gente não encontra isso, a gente pode entrar num sentimento bem complicado, que é o sentimento de vitimismo. E esse sentimento de vitimismo, ele nos tira o protagonismo da nossa própria recuperação, né? Porque quando a gente busca auxiliar pessoas nesse sentido, a gente está buscando potencialidades nessas pessoas. A gente não vai lá levar a solução para eles, mas no sentido de auxiliá-los a buscar uma força para isso. E para isso eles precisam estar envolvidos nessa responsabilidade, né? De entender que tem que encontrar um sentido para tudo isso. Victor Frankl fala muito isso na logoterapia, né? De a gente buscar um sentido para a dor e para o sofrimento. Até tem uma forma que ele usa muito, que ele diz assim, que desespero é igual sofrimento sem sentido. No momento que a gente encontra isso, isso dá um alento. O importante é buscar isso. E é claro que nesse momento que está muito sensível, né, às vezes não é tão simples a gente chegar e tentar explicar isso para as pessoas, né? Mas eu acredito que no momento que a poeira vai baixando, que as pessoas vão observando o que está acontecendo, esse seria o propósito. E é o que a gente está fazendo aqui. A todo momento a gente está trazendo exemplos de pessoas que se doaram, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre a questão da família e eu trouxe esse exemplo do que está acontecendo agora. Eu disse assim: olha, imagina o Brasil uma família. E o Rio Grande do Sul é um dos integrantes da família que está adoecido. Olha a família toda sendo atingida, né? E olha toda a família se voltando para aquele ser, porque a estrutura tem que ser salva, né? Não é uma coisa isolada. Bem importante isso que tu traz os efeitos, né? Porque acha que eu moro em São Paulo, né? Não vai ter efeitos no meu estado, né? Não vai ter efeitos no Rio de Janeiro, não vai ter efeitos na Bahia. Mas se a gente pensar nesse sentido da rede, que estamos num país que é super desigual, né? E que os estados dentro desse país, né, têm suas características. Nosso estado é um estado super grande, né? Nossa, e entender que esse fio de pertencimento e de efeitos, o que acontece longe de mim recai, é importante. Claro que essa fala minha, ela talvez não atinja todo mundo, de fato. Por quê? Porque tem um certo grupo da população que é muito protegido, né? Politicamente, no sentido disso, de estar seguro, né? Já pode estar fazendo esses processos que tu está falando. Mas quando a gente pensa numa emergência, no desastre, e de pensar que agora, nesse momento, tem gente sendo socorrida em Porto Alegre, é importante que a gente lembre que na própria nossa cidade vai ter etapas e camadas diferentes, e no nosso estado também. Isso é bem importante a gente entender, né? Talvez agora a gente não esteja falando ainda exatamente do luto, mas do trauma, né? Daquilo que chocou, daquela ferida que se colocou. E eu acho que fica muito escancarado também a forma como cada ser humano lida com uma situação assim. Então, por exemplo, a gente vê estados com pessoas mais solidárias, pessoas que nem conseguem, por exemplo, postar um prato, por exemplo, de sushi, que é uma comida mais cara, enfim. Como que eu vou me permitir postar aqui uma foto sobre isso? Pode parecer, por vezes, até desrespeitoso, né? A gente vê pessoas que têm essa preocupação e outras que não têm essa preocupação. E como a gente está numa era muito tecnológica, a notícia chega muito rápido, né? Muitas vezes E aí começa também os conflitos, as discussões do que é certo, do que é errado. E agora não é o momento para se discutir, né, nesse sentido. É momento de a gente parar e agir, e não discutir. Vamos deixar para discutir depois, porque, como tu disseste, e é o que a gente está falando da questão de poder ter acesso à mídia, um ponto que me preocupa em relação a essas questões é a produção de fake news neste momento. E também, como tu falaste, das crianças e os adolescentes, que hoje em dia têm acesso à rede. Hoje eu até estava comentando com a Bruna, quando a gente estava chegando, que eu vi as pessoas já postando vídeo de animais mortos, cabanhas inteiras, até mesmo cadáveres.
Gente, não é momento para isso. Aí vamos pensar, uma criança que tem um celular, que pega, por exemplo, o celular do pai e vê aquela imagem ali, como é que ele vai processar? Mas o que é isso? Aconteceu isso mesmo? E aí como é que as famílias vão explicar? Então é toda uma dinâmica de exposição, de mídia, de educação novamente, da questão de ter esse olhar de atenção, porque a gente tem que pensar também. E isso a gente está falando que essas águas vão baixar, né? Que é uma segunda etapa. E aí vai aparecer muitas coisas. Entra a questão das doenças, do esgoto, do lixo, né, do que foi perdido, de animais. Teve uma colega que usou uma expressão assim, bem forte até para dizer, né, mas que realmente é a hora que demonstrava a imagem, é um cemitério a céu aberto, as imagens. E isso faz a gente refletir, opa, mas para aí, alguém vai ver, alguém vai ter que dar conta também dessa demanda. Então, é mais uma demanda que vai surgir. Porque o que vão fazer? E a contaminação? Né? E aí entra em todo o ecossistema. Então, como a Bruna falou, não é que a Bahia não vai ser atingida, vai ser atingida também indiretamente. Vamos pensar o seguinte, o nosso estado é o maior produtor, né? e exporta para o mundo todo gado. Quantas cabeças de gado se perdeu? Leite, né? Quantas vacas leiteiras se foram? O arroz mesmo. Estava falando com uma outra amiga que ela estava em Porto Alegre e ela conseguiu sair e ir para a Serra. Ela disse que 5 quilos de arroz na Serra está R$40 um saco de arroz. E é aqui no Rio Grande do Sul. Então, imagina lá para cima que daí tem que transportar arroz. A gente também, né, Cachoeira do Sul, maior produtora de arroz também do nosso estado. E fora o tempo que está levando agora. Ontem nós tivemos aqui o presidente do Sindigêneros, que cuida também dessa questão dos mercados, e ele disse que uma viagem que levaria 8 horas, agora vai levar 20 horas. Então, a população, querendo ou não, ela vai ter que ter paciência nesse momento. Mas a gente traz outras questões no próximo bloco, porque agora o Sala precisa ir para um rápido intervalo. Lembrando que você pode mandar as suas mensagens, comentários e relatos pelo WhatsApp da Rádio CDN, 91 36 24 72. 91 36 24 72. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos apresentando Sala de Debate. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E KRS, em todo projeto e obra, cabe um arquiteto. Estamos de volta com Sala de Debate, segunda edição. O programa de hoje é especial, nós temos um tema central para todos os nossos argumentos. Estamos falando de saúde e solidariedade em momentos de desastre. Neste bloco, nós vamos falar, então, sobre a abordagem para as crianças e adolescentes sobre os desastres naturais que nós vimos nos últimos dias. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas imagens para vocês mostrando de crianças aqui em Santa Maria que já estão trabalhando essa temática. As aulas voltaram na quarta-feira e, por isso, os professores estão tentando trabalhar da melhor forma possível isso. Nós recebemos, então, um relato de uma escola de ensino municipal que fica no bairro Passo das Tropas. E, nesse colégio, as crianças do pré-B fizeram uma atividade onde eles desenhavam como foi a chuva para eles e para suas famílias. Também lembro a vocês que agora, nas redes sociais, está passando o livro É a Chuva, que foi criado por uma psicóloga e também busca, de alguma forma, explicar esses episódios para as nossas crianças e adolescentes. Aqui no Sala, então, eu conto com a presença da Aline, que pode nos dar um respaldo. Qual seria o primeiro passo, Aline, nesse processo de informar, de entender esse cenário? Assim como no processo do luto, eu penso que seja importante a gente trazer sempre a verdade, né? Não adianta a gente buscar mascarar ou até diminuir, minimizar o impacto, né, daquilo que a criança está conseguindo perceber. Por outro lado, o caminho do meio, em que sentido? Tem detalhes que são sórdidos que não precisa. Não tem a necessidade, né? Então, quando a gente, por exemplo, precisa dar notícia, compartilhar para a criança que ela perdeu um ente querido através de um acidente de carro, a gente não precisa falar detalhes, né? Mas é saudável que sim, que nós possamos trazer a verdade para essa criança. E que o pai, a mãe, os adultos, os educadores possam buscar entender de que forma eu posso acolher essa criança. Pequenos detalhes como agachar na altura dos olhos da criança é mais acolhedor. Essa fala de cima para baixo, ela é uma fala mais impositiva. Estar atento ou atenta de que forma essa criança vai verbalizar esse sofrimento psíquico, ou melhor, de que forma ela vai demonstrar. Porque, por vezes, pode ser que ela não consiga verbalizar. E aí você citou o exemplo, né, desse trabalho realizado na escola, onde cada criança teve a oportunidade de desenhar. O desenho é uma das ferramentas que nós mais utilizamos dentro do contexto da psicoterapia, porque é dessa forma que muitas vezes a criança vai sublimar a dor psíquica dela, a forma como ela está vendo e entendendo o mundo. E um detalhe bem importante, a gente precisa muito de doação de alimentos, enfim, tem várias pessoas aí, né, nas suas redes sociais, enfim, está todo mundo muito consciente sobre o que precisa chegar até o estado do Rio Grande do Sul. Enquanto alguém que trabalha com crianças e adolescentes, eu gostaria de trazer esta reflexão. No momento de dor como esse, a criança em algum momento vai precisar brincar, até mesmo para demonstrar o que ela está sentindo. Se a tua criança não tem algum brinquedo que ela não usa mais, esse brinquedo pode ser ainda uma ponte com a esperança dentro de um abrigo para uma criança que está tomada por um sentimento de tristeza. A criança não necessariamente precisa de um brinquedo para brincar, mas a gente sabe que a criança é lúdica, né? E que ela precisa de algum ritual ali para poder evidenciar o que ela está sentindo. Então, uma boneca, uma bola de futebol, enfim,
Eu penso até que é uma forma para as famílias que não estão expostas a isso, de uma forma tão direta como nós aqui no Rio Grande do Sul estamos, de conscientizar a sua criança, porque você também está formando um cidadão em casa, né? De, olha, de que forma meu filho, de que forma minha filha nós podemos colaborar. Se possível, leve a tua criança até um desses locais, um destes pontos de recepção dessas doações, né? Para que a criança consiga sentir, de alguma forma, que ela está fazendo alguma coisa. Para as crianças que verbalizam, a gente precisa conversar com essa criança. Não esconder que você também está sofrendo. Você pode demonstrar para ela que você sofre, mas colocar para ela que juntos, unidos, vocês vão passar por isso. A mamãe também está sofrendo, a mamãe também está triste, mas juntos nós vamos conseguir dar conta, vivendo um dia de cada vez. Eu vou aproveitar para falar sobre uma técnica que eu utilizo com crianças e adolescentes para trabalhar o manejo da ansiedade. Eu aprendi essa técnica com a professora Lúcia Galvão, que é uma filósofa do contemporâneo, e eu gosto muito das aulas dela, enfim, fiz alguns cursos dela, e ela fala sobre a técnica do elefantinho. Então, eu peço para a criança ou para o adolescente desenhar um elefante. E aí, se eu percebo que ele vai para um contorno só, e sendo ele mais ansioso ou ansiosa, ele tenta fazer tudo numa vez só, eu já ali trago para ele a ideia de que eu posso fazer tudo por partes. Eu não preciso fazer numa vez só. Eu posso fazer primeiro a trombinha, depois as patinhas. E por que a gente não pode fazer isso com a vida? Nós não temos capacidade psíquica para lidar com o todo. E sabe que as redes sociais, eu acho que nós estamos num momento assim que a saúde mental é a questão do século e da década. O Patrick comentou anteriormente sobre que tem pessoas lá gravando corpos, expondo. Por que eu vou fazer isso? Até onde isso vai colaborar? O que eu quero gerar? Mas aí a gente recai numa questão que é o ser humano está adoecido. A gente vê que a saúde mental é uma questão que cada vez mais precisa ser olhada. Porque se então esse adulto não está saudável, ele não consegue mais ter bom senso. Porque seria de bom senso ele não compartilhar isso nas redes sociais. E aí a gente esbarra num outro problema que envolve, então, vulnerabilidade social, a forma como a gente trata a natureza, a saúde mental, as superlotações dos nossos hospitais, e por aí a gente vai. E, novamente, nós estamos sendo convidados a olhar para tudo isso. Exatamente. E fazendo um gancho também com o que tu falaste agora, Aline, só hoje eu estava vendo que foi uma publicação até de uma empresa privada de saúde de Santa Maria, alertando as pessoas para ferver a água, né, e dando uma solução caso tu não tenha como ferver, mas tu deixar a água repousando 30 minutos, dependendo da quantidade, com hipocloreto. E aí o post era o seguinte: fervam ou tomem água filtrada se possível, pois somente hoje tivemos mais de 400 atendimentos das pessoas com diarreia, dores abdominais e vômitos causados pela água. Então, aí também já está acontecendo que é um fenômeno de que tem uma superlotação de uma demanda num hospital para tratar essa questão de saúde. E aí a gente pensa agora num contexto da capital, que estava sem água, que estava sem luz, que no total somos mais de 1 milhão de pessoas afetadas. A gente não vai ter sistema para todos. Então, quanto mais a gente se cuidar, melhor. E aí, essa questão do adoecimento também é muito importante. Bem como tu disseste, achei muito pertinente essa questão de que se a pessoa já está postando algo ali, qual é o objetivo disso? Porque tu vai chegar até onde? Vai chegar a quem? Vai ocasionar mais sofrimento, vai ocasionar uma exposição. As pessoas vão, muitas vezes, pela curiosidade. E o momento de tragédia, de desastre, não é um parque de diversão. Não tem que ir lá para tirar uma foto, para mostrar, vou mostrar para minha mãe, para o meu pai, ou para quem for, que eu estive lá, que eu fui testemunha, ou que eu vi, que eu compartilhei. Guarde para si. O momento não é de expor, o momento é de se recolher, o momento é de acolher. Inclusive, Patrick, nós tínhamos... quando a gente fez a cobertura do deslizamento de terra no dia 1º de maio, um dos pedidos da Defesa Civil, vendo toda aquela terra caindo e as pessoas se aproximando, era que pessoas de outros bairros não fossem até o local, porque os bombeiros não conseguiam ter acesso na rua, que era muito estreita,
porque tinham diversos carros de pessoas que iam lá fazer um vídeo, fazer uma foto. Esse não é o momento. Esse é o momento da gente facilitar o resgate, o salvamento dessas pessoas, ao invés de ter um registro para dizer, olha, está acontecendo tal coisa. Ou até mesmo vender esse registro em algum lugar da dor das pessoas. Estamos realmente adoecidos. Gilson Alves, tem um questionamento? Tinha até em cima de outra coisa. Vou guardar essa para o próximo. Eu gostei dessa parte que tu falou aí. Aproveito e faço a pergunta em cima disso. De psicólogos ouvir esse questionamento. O que leva? Você já deve ter acompanhado relatos semelhantes a esse que a Ari falou agora, da questão de alguém que parece que quer registrar a dor, registrar um momento ruim, registrar muitas vezes até o seu próprio acidente. A gente vê coisas meio difíceis de entender. Então, situações que vocês possam ter passado que de repente expliquem essa questão aí da pessoa querer registrar, ainda mais nos dias de hoje, a dor ou medo, ou enfim, alguma situação ruim. É que, como a Aline falou, da questão da exposição, né, da mídia, assim, da facilidade, eu vejo pelo ângulo de que as pessoas estão buscando um reconhecimento através da mídia mais fácil que elas têm acesso. Ou seja, se eu postar um vídeo mostrando, por exemplo, Canoas alagada no meu Instagram, por exemplo, quantos seguidores, aonde que vai chegar meu vídeo, quantos compartilhamentos vai ter, e aí o que acontece? Eu me torno popular na rede, e se eu me torno popular, me facilita o quê? O meu trabalho posteriormente, a minha exposição, ou seja, há uma quebra na construção do indivíduo nas suas, digamos assim, popularmente, nas suas batalhas diárias. É como se eles visualizassem um caminho mais fácil para o sucesso, pulando etapas. Inclusive, e não é eu tenho visto pessoas assim que não têm um histórico de praticar a caridade, de se preocupar com pessoas em situação de vulnerabilidade, nesse momento fazendo um movimento, digamos assim, que não é de um processo natural delas, né? E a necessidade de vir ali, de expor, ok. De repente você compartilha e você vai inspirar outras pessoas a fazerem também. Mas eu vejo que tem alguns casos, enfim, algumas pessoas que é num caminho de ficar bem para mim postar que eu estou num bairro fazendo alguma coisa, alguma coisa, dependendo com que essa pessoa trabalha, gera um engajamento, dependendo do tipo de serviço que ela vende, gera um engajamento e uma visão de que essa pessoa é politicamente correta, que tem muita empatia, né? Então, um movimento meio complicado. Gilson, escutando assim, a tua pergunta, e acho até importante também trazer essa... Eu diria que eu não sei o motivo. Eu não sei se a gente, né, tem tanta especialidade assim, para poder responder assim, é por isso, né? Tanto que estamos abrindo... né, fios, assim. E um outro fio que me vem é, assim, aquilo que eu trouxe para vocês do pertencimento, né? De eu olhar o William Bonner lá com os meus olhos na Kiss, de eu olhar agora ele pela TV, né, em Porto Alegre, esse distanciamento, sabe? A pessoa tá vendo aquilo e, de alguma forma, também pode ser a forma dela... não sei se ainda elaborar, né? Mas diz assim, ó, eu vi isso que é muito... para mim, né? É muito trágico. Eu preciso compartilhar que eu vi isso. Né? Isso está muito pesado. Então, é um momento tão delicado que a gente abre, né? E me coloco nisso para trazer as informações, mas para também trazer o nosso lado ruim. Todos temos, sabe? Então, quando a gente pensa, assim, acho bem difícil... é horrível pensar nas pessoas que estão roubando, né? Enfim, as doações... ou se aproveitando no momento de Pix, é horrível. Mas pensar... Eu gosto de pensar assim, em que lugar social que essa pessoa está também, sabe? Qual que era a estrutura dela anterior, né? Que eu acho que a Aline vem cutucando, né, na fala dela, e isso... Que contorno que tinha ali nessa vida antes disso? Por que ela precisa... Quem que precisa roubar a doação nesse momento? Né? É uma pessoa que também precisa... E o que eu estou falando de forma alguma é para justificar. Nós temos as leis, nós temos as nossas questões éticas, né? Enquanto psicólogos, psicólogas, enfim, as questões pessoais, morais, de caráter, ok. Mas estou tentando abrir esses fios, né? Porque é um momento emergencial, né? De uma tragédia coletiva, de um trauma coletivo. Né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar... antes da gente começar a pensar, vou só fazer um outro recorte. Santa Maria não foi tão afetada, né, quanto Porto Alegre, mas foi. E é sobre isso, assim. Tem pessoas que estão sem casa nesse momento e que trabalham e que as suas empresas estão lidando como tudo bem. Tu já conseguiu alguma casa para ir? Vem aqui trabalhar, semaninha de prova.
entendeu? De avaliações. Isso está acontecendo, né? Então, assim, ó, a gente fazer essa vinculação da clínica que chega nos nossos consultórios com esse social é muito importante nesse momento, porque não foi todo mundo, mas foi uma parte da nossa cidade, né? Tem pessoas afetadas, que importante seria as empresas, né? O próprio diário fazer um levantamento. Teve alguém aqui afetado, né? Diretamente, indiretamente, é vítima direta, é vítima indireta, né? É familiar. A vítima indireta a gente chama, né, um familiar até 3º grau, enfim, de alguma forma chega ali, porque isso é uma rede, né? É uma rede e que, dependendo de onde está, o efeito, né? Vamos pensar numa grande rede ali que se mexe, nós que temos filhos, né? Um pula-pula, né? Se está em lugares diferentes, né? De acordo com que se pula ali, a velocidade vai parar em outro lugar, e é isso. Acho que é bem importante a gente entender esse fio de pertencimento. Quando tu falou, Aline, das crianças, do brincar, uma forma de elaborar, né? Daí esse trauma, eu me lembrei também das pessoas poderem levar folhas brancas, ou folhas, enfim, as folhas que tiverem, né? Vamos reposicionar. O que tiver, né? Lápis. Em algum outro momento aqui na cidade, o coletivo de psicanálise fez intervenções relacionadas justamente a destino ao trauma relacionado a KISS. E em dezembro a gente fez, então, na frente da boate. E aí, o que aconteceu? Foi levado para crianças a história, então, emprestando palavras, porque a gente precisa emprestar palavras para elaborar um trauma, né? E as crianças, a gente colocou na fachada da KISS 242 estrelas. E as crianças desenharam essas estrelas. Então, ali tinha mensagens de amor para os familiares, né, para todas as vítimas indiretas, para todos os afetados. Então, nossa, Bruna, 10 anos depois, sim, para a gente pensar como um trauma, ele fica registrado, inscrito na nossa cidade, com efeitos que a gente não imagina. Minha filha nasceu depois, ela tem 7 anos. E ela foi na escola contar e ela disse, mãe, ninguém sabia como falar. E ela me perguntou, como que eu falo disso? Né? Então, nesse sentido da gente ir ajudando a elaborar da destino, né, para todos esses efeitos que está acontecendo. E nesse sentido também lembrei, juro que é a última dessa fala, tá? Também a gente vai lembrando, né? Que é óbvio que a gente fica ansiosos para auxiliar, né? Ainda mais quem está nessa questão do afetamento e insegurança. Tipo, o que eu vou fazer? Eu também me sinto assim, né? Minhas redes sociais têm um direcionamento, né, para colegas e população em geral, e é óbvio que eu também fiquei pensando o que fazer, né? E faço me sentindo na responsabilidade a partir né, da experiência com a emergência de desastres, enfim, da minha própria atuação. Ok. Mas como é importante a gente entender que isso recém começou. É bem triste e doloroso que eu estou falando, mas recém começou. Tem várias etapas à frente. Então, assim, ó, é importantíssimo que cada um se cuide para não, né, gerar mais ainda na saúde pública ali, né? Se cuide fisicamente, se cuide mentalmente, se afaste um tanto das informações por um tempo, por mais difícil que isso seja. Coloque uma música, cuide dos seus afetos, né? É importante que a gente faça essa rede de afeto e de amor nesse momento para quem pode, porque em segunda etapa essas famílias vão precisar reconstruir suas casas. E aí a reconstrução, para quem tem um certo lugar social, é diferente de quem não tem, de que só tinha aquilo ali. E aquilo ali era tudo para ela, né? Então, vai ter etapas a seguir, né? Que em algum momento até falei que a gente, de repente, já compre material de limpeza, galochas, rodos, né? Enfim, outros utensílios que vai ser para o segundo momento de auxílio, né? Que Santa Maria já está um pouco vivendo, mas com as chuvas, hoje teve uma chuvinha, né? Previsão de chuvas, ainda não está, o poder público ainda não deu ok para as famílias retornarem, né? Então, está todo mundo ainda em outro movimento, né? Meninos, nós temos aqui 2 psicólogas bastante comunicativas, né? Vocês perceberam, mas eu vou trazer uma fala bem rápido aqui para você que está nos ouvindo pela rádio, para você que está nos vendo pela televisão, até mesmo pelo YouTube, sobre a questão do trauma e do luto. É uma ferramenta bem importante, tá? Nós precisamos ofertar à criança, também ao adolescente, mas para a criança em especial, um ritual. Perguntar para ela o que você deseja fazer, o que você gostaria de fazer. Porque a gente precisa dar contornos para ver de que forma ela vai externalizar. Porque ela precisa externalizar para não entrar num processo de psicossomatização. Então, fica essa dica, essa sugestão para que você tenha um olhar atento à tua criança, ao teu adolescente,
no sentido de buscar entender qual é a necessidade que ele ou ela está tendo de fazer algum ritual mediante tudo isso que está acontecendo. E tu sabe, assim, compartilhando também, né, com todos essa questão que tu está falando, eu até utilizei essa semana no consultório, porque eu também atendo crianças e adolescentes, né? Então, com as minhas crianças, pela questão, bem como tu disseste lá no início, às vezes a gente deixa de lado o que era precisa ser trabalhado para poder trabalhar outras questões. Eu precisei trabalhar justamente a questão da tragédia. E aí eu construí com as crianças, com papel e canetinha mesmo, uma brincadeira chamada assim, ó, o que você faria e se... Então, o que acontecia nessa história? A gente ia construir, eu elenquei água, luz, telefone, comida, casa, né? Tudo o que gera uma vida. E, a partir disso, eu ia questionando e a criança me trazendo, né? E se acontecesse tal coisa? Por exemplo, tua casa alagou, então tu não consegue abrir o portão da garagem, uma me disse, tá? Mas aí o carro do meu pai podia ter entrado água, então eu não conseguia sair da garagem, não conseguia sair de carro. Ou seja, a criança começa a elaborar e entrar numa linha de raciocínio de construção e levar a esse entendimento do que realmente está acontecendo. Porque está dentro da subjetividade da realidade dela naquele momento. Exatamente. E isso, assim, ó, não foi algo que foi pensado e foi construído, que eu achei muito interessante a partir de um paciente que eu, vou reproduzir para os outros pacientes também, porque eu vi o efeito que fez com ele. Então, essa é uma atividade que a gente pode até fazer em casa, até mesmo com os nossos filhos, que é o quê? É a gente falar sobre a realidade. Com nós adultos, né? Também. Companheiros, companheiras, entre a família, né? A gente não é acostumado, né, a ter essas conversas, né? Acho que o primeiro momento a Aline falou, a gente não é acostumado a falar da morte, né? E a única certeza que temos, né, é que vamos morrer, né? A Bruna agora há pouco falou que eu gravei aqui como uma expressão, né? Recém está começando. E aí tentando, agora assim, naquela... eu queria de alguma forma saber de... como pode ser correlacionada a questão da pandemia, que aí imagino que em algum momento vocês estão recém terminando, claro, faz 2 anos já, mas imagino que alguém ainda tem alguma sequela, alguma consequência, vamos dizer assim, de algo que foi relacionado a algo que ocorreu na pandemia. E aí mal estamos nos recuperando, porque o tempo passa voando, né? 2 anos, algumas... 4, Gilson, para te ver. Não, digo do final, teoricamente do final, a partir de 22 para 24. Quando começam atividades presenciais, então. Não, eu me refiro assim, quanto é que teoricamente terminou, 2022 se normalizou, então são 2 anos. 2 anos Isso. sem pandemia, vamos dizer assim. E aí agora, de que forma dá para correlacionar, eu digo, problemas que foram da pandemia com agora quem tem enchente, enfim, daqui a pouco até uma pessoa que estava realizando algum tratamento de alguma consequência da pandemia, agora também atingido na enchente. O que vocês podem falar sobre um problema atrás do outro? Eu acho que, de alguma forma, a gente pincelou aqui que tem uma revisitação de traumas, né? Não à toa eu tô falando aqui várias vezes do incêndio da Boate Kiss, porque é um trauma coletivo na qual me sinto totalmente pertencente, né? E trabalhei, então fico voltando ali, né? Depois disso tem a pandemia. Não à toa também, vários pacientes, né, trouxeram essa semana que, inclusive, a sensação de sair na rua e achar que está faltando a máscara, né? Então, que retoma aquele trauma de pandemia, né, daquela sensação. Acho que tem essa questão de reviver, né, pensando mais numa questão singular, subjetiva, mas daí volta de novo para uma questão social e política, né? A pandemia em si ainda foi algo que nos escapa um tanto mais, né, por ser um vírus, mas a ciência correu lá, fez as vacinas, né, e aí acho que desde lá tem o embate com a questão do negacionismo, das fake news que o Patrick trouxe, então é importante a gente ver isso. Na questão de hoje, fake news de novo colocada, negacionismo de novo colocado, porque no momento que a gente diz que é inimaginável Porto Alegre debaixo d'água, mas se a gente for ver o que os cientistas estavam falando, que a própria ministra Marina Silva, gostando ou não dela, o que ela vem falando há anos, não é tão imaginável assim, né? Eu fui lá escutar, talvez pela primeira vez, tudo que aquela mulher fala. E é impressionante como ninguém a escuta. É que as pessoas têm que ver para crer, elas não creem para ver. É, né? Exato. Mas a gente precisa mudar esse paradigma, né? Então, de que
Tá ali, tá colocado. Será que é tão inimaginável assim? Na psicologia tem escutado muito, né, de que não temos referências para uma catástrofe. Temos, porque as catástrofes acontecem há bastante tempo e psicólogos atuam nessa frente. Então, temos referências, sim. Sabemos, né, ou se não sabemos, vamos nos instruir. Uma das coisas que eu mais aprendi lá com os Médicos Sem Fronteiras, quando teve a questão do incêndio na boate da Kiss, foi... Não sabendo, assim, naquela hora daquele choque do trauma que paralisa, respira, tá? Respira e sentem que tal qual talvez a gente está fazendo um pouco aqui e façam um bom planejamento. Né? Na questão da Kiss, tinha gente lá na frente, mas tinha gente pensando no planejamento já para as outras etapas, que é muito importante. Um bom planejamento é uma execução bem feita depois. Perfeito. Então, a gente tem que pensar nisso. Nas empresas privadas de Santa Maria, vejam quem dos seus funcionários teve a casa, né, atingida, não atingida, e que situação real que está. Será que precisa vir trabalhar, cumprir o trabalho tal qual, sabe? É nesse sentido quando a gente fala de saúde mental. Quando a gente diz, é uma questão de saúde mental, né, a questão da saúde mental é muito grande, o que faz essa produção desse adoecimento? A gente tem que começar a se questionar como que a gente lida com o trabalho, né? Então, a pandemia, acho que estou linkando tudo isso porque a pandemia nos trouxe um pouco esse choque, essa paralisação de repensar, reposicionar. Essa tragédia, de novo, faz isso. Né? Fechando o link todo, na questão do incêndio da boate Kiss, a gente usou muito a pergunta: onde você estava 27 de janeiro de 2013? Porque era por onde as pessoas falavam dos nossos consultórios. Eu estava lá em Buenos Aires, estava lá, né? Mesmo que fosse em outros lugares, ela sabe onde ela estava. E onde ela estava, onde eu estou, onde cada um de nós está, é uma pergunta que chega sempre na clínica. Onde que eu tô? Onde que eu estava que o meu casamento acabou? Onde que eu estava, né? Que eu não via minha filha crescer? Onde que eu estava? Essa pergunta reposiciona. Então, eu convido a todos a pensar onde você está hoje. Onde você estava psiquicamente. Isso, né? Juntando tudo. Onde você está, porque é onde pega o passado teu ancestral e é onde pega o teu futuro. É no presente. Então, a gente precisa realmente, ao meu ver, politizar a nossa escuta, né? Politizar a nossa fala e entender que somos muito diferentes, que essa história de somos iguais é complicada, só nos serve nos seres humanos ali, né? Para ter esse fio de solidariedade, de pertencimento, mas que sim, somos diferentes e que a gente vai ter que começar a escutar, de repente, pessoas que a gente não estava escutando. Né? Perfeito, Bruna. Vamos para o intervalo? Claro que sim. Sempre vamos. Intervalo para ti. Eu vou ficar Sempre vamos para o intervalo. Lembrando que você pode participar. Também estamos ao vivo no canal do Diário no YouTube, então você pode mandar seus comentários, seus relatos. No próximo bloco nós vamos falar então sobre a situação de sair de casa e também vamos falar sobre solidariedade, doações. Então não saia daí. O Sala de Debate, segunda edição, volta já. Estamos apresentando Sala de Debate. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação.
darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial Shopping China Rivera, o shopping dos importados. De La Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E KRS, em todo projeto e obra, cabe um arquiteto. Estamos de volta com Sala de Debate, segunda edição. O programa de hoje é especial. O tema que nós estamos abordando desde o primeiro bloco é saúde e solidariedade em momentos de desastre. E nós respondemos diversos questionamentos ao longo deste programa. Neste bloco, a gente traz, então, mais uma questão que tem nos chamado a atenção nos últimos dias: a solidariedade, o aumento das doações para as vítimas atingidas pelas fortes chuvas. O que muitas vezes a gente não entende é como funciona esse processo para que eu tenha empatia com determinadas pessoas e não tenha empatia com determinadas pessoas. E aí, eu aproveito a presença, então, do Diógenes, a gente já conversou em matérias anteriores, para tentar entender um pouco disso e até mesmo o que a psicologia tem de estudos sobre esta questão. Boa noite, Diógenes. Boa noite. Isso parte muito da nossa vivência também, né? Da nossa experiência de vida, quando a gente percebe o sofrimento do outro, né? E a gente, na psicologia, a gente vai falar isso de espelhamento. No primeiro processo, a gente reconhece, a gente tem essa capacidade de reconhecer a dor do outro, por isso que tem as expressões faciais, a postura do corpo, a fala, tudo isso demonstra, né, que o outro está em sofrimento. Então, isso vai me espelhar, por quê? Porque provavelmente eu também passei por algum sofrimento na vida e isso me movimenta a auxiliar o outro. É interessante a gente pensar que a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente não faz isso. A dor do outro é do outro. Isso é muito importante a gente saber, né? Que a gente não sofre por coisas, momentos ou pessoas, a gente sofre por significados. Né? O que nos gera dor é o significado da situação. Por isso que eu costumo dizer, às vezes eu dou esse exemplo, tem pessoas que têm fobia de algodão. E como explicar isso? É porque aquele algodão significa um momento da vida da pessoa que é uma chavezinha que abre um arquivinho lá e vem todo o sofrimento que ele passou em algum momento, e aquilo gera um nível de sofrimento muito grande, né? E muitas vezes as pessoas não compreendem isso, porque elas fazem uma avaliação muito material do sofrimento, e o sofrimento é muito significativo. Então, a empatia, a verdadeira empatia seria o quê? Eu entender que a dor do outro é do outro. Né? Eu me sentir afetado com o desconforto do outro, né? Mas eu entender que a dor do outro é do outro. E, nesse momento, eu faço um movimento para auxiliar. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem atingir esse nível, né? Ou porque dificilmente passou por uma situação parecida, ou porque Pedro Calabres fala muito isso, que é um neurocientista aqui do Brasil, que é a coisificação do ser. Infelizmente, tem pessoas que coisificam o outro. Isso acontece muito no trânsito. Não vê o motorista, vê o carro. Então, eu buzino para o carro, eu enlouqueço com o carro, porque ali eu não estou olhando no olho. Então, quando eu estou longe desse processo, principalmente pelas redes sociais, quando eu estou longe, como vocês falaram, quando a gente chega lá na cidade, meu Deus. Então, assim, o impacto ele tende a ser menor para quem está longe da dor. E aí dá essa liberdade da pessoa querer minimizar, ou querer lançar fake news, ou querer polemizar, ou querer perturbar, atrapalhar,
porque não tem o contato com a situação, não tem o olho no olho. Porque, olha só, quando a gente está no trânsito, por exemplo, né, alguém que buzina, porque tu demorou um pouquinho para arrancar na sinaleira. Mas tu tá na fila do pão, por exemplo, e a pessoa, e o da frente foi e o outro ficou, ele, moço, pode ir um pouquinho para frente. Ele é mais educado, né? Aí tu fala, mas manso, tem porque... outra dimensão do presencial. Tu não vai gritar, vai pra frente. Então, essa tela, muitas vezes, nos dá essa liberdade, né? Para dar essa liberdade para essas pessoas, é colocar em tudo que não está legal nela naquele momento ali, né? Como se fosse uma catarse. Eu não sou psicanalista, mas, né? De jogar ali todas as suas dores, as suas angústias ali naquele momento. Mas a empatia parte desse sentido, né? Esses monte de doações, é muita gente doando a ponto de chegar e dizer assim, ó, roupa não tragam mais. Né? Então, as pessoas... Eu sou muito assim, eu sou muito otimista, tá? Eu acredito que existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins e muito mais pessoas empáticas do que não empáticas. A gente sabe que a minoria, às vezes, é mais ousada. Né? Parece que o mal é mais ousado, o mal ele arrisca mais, ele vai mais. Né? Por isso que dá esse impacto maior. Mas a empatia vem nesse sentido, né? De eu não coisificar o outro, humanizar o outro, e fazer esse movimento empático, entendendo que a dor do outro é sempre a dor do outro, não é minha. E isso é tão importante, Jorge, do que a gente está falando, até pela questão assim, das pessoas quererem fazer um acolhimento nesse momento, né? As vítimas da enchente, as pessoas têm, né, a questão de ser popularmente assim, eu entendo o que tu está passando, eu sei o que tu está sentindo. Não, a gente não entende, a gente não sabe nada. O que é um acolhimento? É a gente dizer, bom, estou aqui para o que tu precisar, né, o que eu posso te ajudar, ou o que eu posso te oferecer, o que tu está precisando. É tu dar um manejo diferente para essas questões do que eu chegar e perguntar para vocês, olha só, né, eu sei que vocês passaram por uma tragédia, mas eu sei o que tu está sentindo, a tristeza, eu sei que tu está sentindo raiva do governo, eu sei que tu está sentindo porque perdeu o teu ente querido. Não, eu não sei de nada. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te escutar, eu estou aqui para estar com você nesse momento. Então, essas pequenas orientações que eu falei servem para todas as pessoas nesse momento que vão chegar para ouvir o outro, não sendo psicólogos, mas aquela pessoa que muitas vezes precisa desabafar. Sendo humanos, né? Seres humanos que precisam falar, eu perdi tudo na minha casa. Ok, escuta, acolhe. Né? A mesma questão por o nosso país... ser um país latino, nós temos a questão da afetividade muito forte, né? Mas a gente querer abraçar o outro como uma forma de conforto e carinho, a gente não sabe se o outro quer. Então, a gente tem que esperar do outro vir. Assim como a gente não sabe se o outro também quer falar, porque parece que o outro precisa falar. Às vezes, o outro precisa ficar em silêncio. Isso que você está colocando me fez lembrar o conceito de escuta ativa, que a gente usa muito com a criança e com o adolescente também. Para além de estar ali ouvindo ele e dando algumas devoluções, eu também estou com o meu corpo posicionado, né? Mente com mente ali, e o outro consegue perceber que eu estou ali presente. Bom, nós psicoterapeutas, né, o quão necessário é a gente conseguir estar presente com o nosso paciente e ele não ser mais um atendimento ali para nós. Cada ser que entra ali é único. Ali, agora, vamos pensar, né? Eu tô lá nas águas e imagina se eu chegasse num lugar em terra, né? Pensando em Porto Alegre e não tivesse ninguém, né? Então, pensam, aquelas pessoas que estão ajudando, né? Nesse fio da solidariedade, é o fio do pertencimento, né? É saber que tudo deu ruim na minha vida e tem alguém, tem um outro ali para me auxiliar. Né? É nesse sentido que a gente está vivendo hoje. Acho que o Patrick traz, né, vocês todas informações importantes de que, por mais difícil que seja a gente não trazer esperança, é importante que a gente não traga a esperança nesse sentido de as coisas vão melhorar. A gente não sabe o dia de amanhã. Vocês já se deram por conta do quanto que nós não toleramos e não suportamos as emoções entendidas como negativas? A gente é a tal da positividade tóxica. Nós precisamos estar bem o tempo todo. Você não pode ficar deprimido, você não pode ficar triste, você não pode chorar. O nosso estado, né? Que é um estado mais conservador, onde por vezes não é permitido ao homem chorar,
Eu sempre falo para os pais dos meninos, né, o caminho do meio. Alguns pais querem sempre uma postura mais máscula, vamos dizer assim, do seu filho homem, né? Ele pode sim chorar, ele pode sim expressar a sua dor, ele pode sim dizer que ele não se sente capaz. E a gente precisa se permitir, nesse momento, sentir essas emoções um dia de cada vez. Porque... Mas às vezes acontece também assim, até pelo movimento empático, da gente ver o sofrimento no outro e querer arrancar aquilo da pessoa numa vez. Mas é que é uma ansiedade nossa, né? Claro. De resolver. Vezes, no luto isso acontece muito. E de querer atropelar o processo. Só que aí entra aquela questão que eu falei, por exemplo, do afeto, né? De ser um país latino que a gente está sempre faceiro, sorrindo, né? Abraçando, né? Como é que tá? Mas o que acontece? Num momento desse, a gente não vai chegar abraçando a pessoa, porque tem que partir dela aquele momento. Ou tu pode perguntar, se tu vê que realmente a pessoa está no sofrimento, tu pode perguntar, escuta, posso te dar um abraço? Se a pessoa for receptiva, ok, vamos lá. Mas estou aqui, né? Exatamente. Estou aqui, o que você precisa. E aí, como dentro posso te dessas ajudar? necessidades, né? A pessoa vai vendo o que pode ser feito, né? É bem importante isso. E eu acho que na nossa área, a questão das recomendações, né, das referências, elas vêm muito nesse sentido, né? Claro, cada um também já vai ter, de repente, seu suporte, mas ficando em dúvida é importante lá olhar, porque essas recomendações do que não fazer, né, são importantes nesse sentido, porque, bom, eu posso nesse momento só querer o silêncio, como a Aline falou. É o que não fazer é muito importante. Mais importante o que não fazer. A nossa cultura, ela vem com não, né? A gente está tentando ir para um outro lado de dizer, ser assertivos, dizer o que fazer, mas a nossa cultura se inscreve muito pelo que não fazer, pelo que é proibido, né? Então é importante nesse momento também utilizar disso, de como que a gente, né, como que vem essa inscrição cultural. E várias vezes a Aline falou meio, né? E aí eu acho que é importante que desse diálogo as pessoas possam escutar e pensar que entre, né? Que meio, que entre que a gente constrói com as nossas diferenças, né? Seja de visão de mundo, seja de leitura, seja de camada de afetamento dessa tragédia, sabe? Que entre, que eu construo com quem pensa diferente de mim. Essas pessoas, posicionamentos, como tu disse, comportamentos, pensamentos. De repente, essas pessoas que nunca olharam, desculpa a palavra, mas para a vila, né? Que nunca olharam para a pessoa que é pobre, para a vulnerabilidade social, e agora estão olhando e se apavorando, entender que aquilo acontece o ano inteiro, né? Entender que muitas coisas acontecem repetidamente e a gente não vê. Então, de repente, é um momento, né, para a gente começar a olhar, né, para essas diferenças, para essas desigualdades que são colocadas e que chegam nos nossos consultórios, que chegam no nosso trabalho com os colegas, né, onde a gente parte, porque a gente sempre acha que está muito distante e não é assim. Né? Começar a escutar, abrir nossos ouvidos. Assim. Como a gente falou, desculpa, só a questão das doações, mas faço uma pergunta preciso da opinião dos profissionais. Se eu estou olhando o Instagram de alguém, ou seja, Facebook, aquele que ajudou e fez questão de postar, eu acabo comparando com aquele que eu sei que ajudou e não postou. E queira ou não, eu já faço a minha definição. Eu confio mais naquele que fez a doação e, de repente, apareceu por acaso no fundo de uma foto, porque alguém o marcou e tal. Agora, aquele que ajudou e fez questão de aparecer, eu já fico meio desconfiado. Tem alguma análise nesse sentido de... Ou é muito superficial saber? Esse é um ponto bem bom, Gilson, porque, inclusive, e nós precisamos acompanhar isso, a gente tem pessoas cobrando artistas, celebridades. Fulano não se posicionou, fulano não pediu doações. Esse é o peso de ser uma pessoa pública, né? E aí, tá certo ou não? A gente pode ele fica cobrar muito isso do outro, certo, não? errado, né? Eu acredito que é muito relativo assim. Por quê? Vai partir do íntimo de cada um. Porque, às vezes, alguém faz essa doação e ele vai lá e expõe para dar o exemplo, para chamar, né? Pessoal, olha aqui. Para instigar. Para arrastar pelo exemplo. Isso. E a gente sabe que tem outros que vão lá para ganhar likes, para ficarem mais famosos, para passar aquela imagem do bom samaritano e tudo, né? Mas por isso que eu digo que é muito, muito, muito relativo assim. Mas o importante é que as pessoas estão recebendo. Eu olho isso. E que cada um de nós está fazendo, chegando, né? Lá. Por mais que seja... Mas o material está chegando lá e está suprindo, tu entende? Agora, o que está na consciência de cada um ali... A gente não tem controle sobre isso, né? Mas é que eu vejo que entra mais pelo sentido da competição, de eu ser melhor que você ou melhor que o outro. Se eu não posto a minha viagem... E essa é a proposta das redes sociais, de alguma forma. Exato. Se eu não posto foto do que eu como, que é uma comida cara... eu não tenho dinheiro para ir em bons restaurantes. Ou seja, a concepção
da realidade. E a gente não precisa... Uma coisa que eu observei também no seguinte sentido. Agora que a gente vê, claro, a popularização do celular, a gente grava, mas a gente não vive os momentos mais. As pessoas... Estava vendo... Esse dia teve o show da Madonna, por exemplo. As pessoas, ao vivo, na Praia de Copacabana, todo mundo aqui, ó, com um enorme telão, ela lá no palco. Tá, mas vai ficar na tua memória, depois tu pode acessar o YouTube, tu pode... Inclusive, que polêmica que deu esse show, hein? Mas, assim, ó, tu estar lá, tu não consegue viver o momento pleno da situação, porque tu tem que te preocupar com o que o outro vai pensar de tipo, vamos, se eu não postar minha viagem para a Europa, eu nunca fui para a Europa. Se eu não postar que eu fui em tal restaurante... Calma aí. Agora, aqui foi importante isso que tu trazer, não ser pobre, né? Porque eu acho que, de alguma forma, a gente está falando sobre pobreza, riqueza, isso tem a ver com a busca pela aceitação também, né? Classe social, né? E ninguém quer ser pobre, né? É uma luta constante, né? E as origens são diferentes. E quando tu falava do objeto, acho que dá para pegar também, muitas vezes o operário é um objeto, né? Então, foi o que eu disse assim, bom, vamos ver nas empresas se não tem pessoas vítimas, além de afetadas, né? Vamos ver como é que tá a tua família, tem algum familiar, como que a gente pode ajudar? Então, é trazer mais para perto. É olhar bem para o lado. E, nesse mesmo sentido, é cuidar. Cuidar da nossa família, se cuidar. Eu tô aqui muito angustiada, só consigo... Eu digo para meu marido, olha, eu não consigo sair daqui, me ajuda. Sair daqui, que eu digo, é de ler, né, estudar e pensar como ajudar. E, então, alguém tem que te puxar, tem que ter essa retirada, né? Então, olha só, mais uma vez, como é importante ter esse outro, né? Nós não somos seres sozinhos, individuais, como, às vezes, né, um certo discurso aí nos diz... Né? Faça 5 passos e terá sucesso. Gente, não é assim, né? Não tá dando certo pra mim, né? Não, eu sei que eu não sou incompetente, sabe? Então, é pensar que a gente é coletivo. E é essa rede, essa coletividade que pode nos salvar. Se com essa tragédia a gente ainda achar que é só levantar o prédio da prefeitura no mesmo lugar, fazer um muro mais alto, a gente está assim, derrotado enquanto sociedade. Nossa. Porque é óbvio que não é isso que vai ter que ser feito. Tem que repensar uma estrutura toda e que envolve muito, sim, os nossos governantes. Né? Eu sei que rola aí uma crítica de não é hora, não é isso. Gente, está tudo junto. Tá tudo junto. A gente vai ter que tentar tudo fazer apareceu, tudo veio à tona. Tudo agora nesse mês, mas sabe? a gente vai ter que parar para elencar o que é de prioridade. Agora, o que é prioridade agora. Salvar vidas, ponto. Também, grupos, tu tá aqui pensando isso, eu tô aqui pensando a segunda camada. Esse é assim, né? Uma gestão pública se constitui assim, né? Tem que pensar o hoje, o daqui a pouco, o a longo prazo, né? O médio e longo prazo. Porque esse momento que a gente está vivendo é até um convite para a gente refletir de que maneira nós estamos buscando pela felicidade, né? Porque a gente sempre diz assim, eu estou buscando pela minha felicidade. Busque pela sua felicidade. A felicidade não é egoísta. Não é para mim. A felicidade é compartilhada. É no outro. Não é compartilhada no Instagram, né? É compartilhada nas relações, nos momentos. Para mim. E não é essa a ideia, porque a gente vê como o outro está precisando do outro nesse momento. É o outro, Tu sabe que tu fez um convite para que as pessoas que estão nos vendo e nos escutando pensem sobre isso, o que é felicidade para mim. E eu vou fazer um convite. E, é claro, nós aqui somos suspeitos para falar sobre isso, porque somos aqui psicólogos, para que cada um consiga se olhar no sentido de que, assim, o quão importante é a nossa saúde mental, né? Em algum momento aqui o Gilson fez essa pergunta de que, às vezes, qual é a conexão entre todos esses eventos traumáticos que nós citamos aqui. E a gente está vendo pessoas brigando no supermercado por alimento, né? A gente está vendo posturas desumanas, né? Alguns bastante humanizados, outros mais desumanos. E eu fico pensando muito que tem muitas pessoas que já não conseguem mais se perceber minimamente nos seus comportamentos, e isso já tem bastante tempo. E o quão importante é que nós consigamos nos perceber enquanto seres humanos minimamente, porque senão perde o sentido de estarmos aqui nessa jornada que é a vida. Independente da sua fé, do que você acredita, nós estamos aqui numa jornada evolutiva. Como que eu cresço como ser humano, como que eu melhoro como ser humano. E a gente tem a psicoterapia como uma ferramenta incrível para se olhar. Cuide da sua energia. Os nossos pensamentos geram sentimentos e os nossos sentimentos emanam uma energia. Por isso, você vai a alguns lugares e você diz, nossa, que energia ruim ou que energia boa.
estava tão bom estar lá, né? E cuide da sua vida espiritual, independente do caminho que você vai fazer isso. Eu acho que esse tripé te coloca numa jornada de evolução e em condições de se olhar como ser humano. E tem a fé, porque, na verdade, o que é a fé? É a certeza de que algo bom vai dar certo, de que algo está por vir. E a gente não precisa falar de fé citando religiões. Então, afeto, é importante. A espiritualidade, né? não é fé. Eu gosto afeto. muito de pensar o afeto. É a fé em ato. Né? A fé está dentro do afeto, o ato está na palavra afeto, né? Então, afeto é a fé em ato, né? Bonito. E pensar o amor em ação, né? Quando o amor é um sentimento, a Bell Hooks, né? Uma mulher extraordinária do feminismo negro, enfim, ela traz a perspectiva do amor em ação, ela tira disso assim, eu amo muito, mas ele faz mal para mim. Eu amo muito, mas, né? Fica no sentimento, daí tu vai pro comportamento, tu vai pra ação. O que acontece com esse amor, sabe? Aonde está esse amor? Aonde que se concretiza esse amor? Talvez hoje que a gente está vendo a solidariedade é um tanto do amor, é um tanto do afeto, é um tanto, né, desse movimento que as pessoas fazem em prol do próximo e também de si mesmas. Porque tem esse fio do pertencimento, de poderia ser eu ou foi eu, né? Porque eu estava olhando, enfim, a rádio RBS ali e dizendo, gente, tem pessoas que perderam tudo e estão aqui ajudando. Então, também tem isso. Estão ali, bom, o que eu posso fazer? Posso ajudar nesse momento. Eu já não tenho mais nada, mas o que eu posso fazer é ser solidário. É emprestar o meu afeto, né? O meu momento de ajudar o outro. Nos minutos finais, então, do Sala de Debate, segunda edição, eu questiono vocês o seguinte. A educação também contribui para esse cenário de solidariedade, de doações, ensinar os nossos pequenos de que a gente pode contribuir, compartilhar com o próximo também pode ser um caminho aí para a gente deixar essa mensagem para o pessoal? Eu acredito assim, isso eu tava tentando achar uma brecha. Aproveita que você tem 3 minutos de vamos lá. 3 minutos. Vai lá! Pum, foi. Não, essa questão do desafio dos professores nas escolas agora. Porque isso vai de bandada para dentro da escola. E o professor... Aqui vocês estavam falando, né, de um paciente ali na frente de vocês, mas quem tem 30? Quem tem 30? E o professor vai ter que dar conta disso. Por quê? Porque, infelizmente, eu estagiei numa escola, fui voluntário numa escola, e assim a gente tem percebido que há essa carência de falar sobre valores, sobre emoções, sobre sentimento dentro das escolas. E agora como é que fica? Porque essas crianças vão vir, de certa forma, mais fragilizadas e os professores vão tentar dar conta disso. E eles não são profissionais de psicologia. Agora vai explodir uma demanda que, na verdade, já estava transbordando. Seja na rede pública, seja na rede particular, a saúde mental vai ficar escancarada. E que bom que não tem como negar. E que bom que a saúde mental entrou em pauta assim, de uns anos para cá, que ela vem crescendo cada vez mais em toda a mídia, até mesmo pelas pessoas influentes, pelos artistas que falam da importância da terapia, que falam da importância do acompanhamento do psiquiatra, porque as pessoas às vezes também têm essa resistência. E eu costumo brincar, assim, às vezes, com os pacientes que são resistentes na questão da psiquiatria mesmo, né? Por que se a gente cuida, por exemplo, do coração, a gente vai no cardiologista, se a gente cuida do fígado, por que a gente não pode cuidar da cabeça e ir no psiquiatra? Né? E aí as pessoas param e pensam, mas é verdade, nunca tinha dado conta disso. E é nesse sentido. O cérebro adoece, né? E eu faço uma provocação aos pais, né, quando me procuram para contratar o meu serviço, não é um gasto, é um investimento, porque o teu filho, ele pode estar numa escola particular onde oferece um conteúdo pedagógico de qualidade, você pode proporcionar viagens, se ele não tiver saúde mental, ele não tem nada. E educação. Nesse sentido, acho que as escolas, né, têm uma responsabilidade, porque, né, muitas famílias, a escola é a rede de apoio, por mais que a gente escute que a escola não é a rede de apoio, para muitas é o único lugar que se tem, né, para deixar a criança é a escola. Então, os profissionais vão ter que, né, assim como vocês falaram, né, a gente teve que parar aqui o acompanhamento e falar sobre a tragédia, vão ter que falar sobre a tragédia, emprestar palavras, né, Aline, para elaborar esse trauma coletivo, esse luto. Perfeito. Agradeço muito pela presença de vocês no Sala de Debate, segunda edição, que hoje foi especial, falou sobre saúde e solidariedade. Agradeço, acima de tudo, quem nos acompanha pela TV Diário e pela Rádio CDN. O Sala de Debate, segunda edição, fica por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.